Esse vídeo aqui é um bate-papo rápido com você, ainda em local improvisado, né? Já estamos de volta lá no nosso estúdio, trabalhando bastante, com a voz já uns 70%. Muito obrigado pela sua oração. Obrigado também pelo seu like aqui nesse vídeo e a sua inscrição. É sempre muito bem-vindo, o seu like também é muito bem-vindo, significa muito, beleza? Amigos, é o seguinte, vamos lá. Essa semana as pessoas estão falando demais sobre isso, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Estou aqui olhando para baixo, estou olhando para o meu notebook. Só você dar uma olhadinha básica aqui, que eu não vou fazer muita edição, mas se você der uma olhada, eu estou manuseando aqui a tela, ó, sobre notícias do Congresso norte-americano, ó, sobre agenda UFO, o Congresso norte-americano, ouvindo testemunhas sobre achados enquanto eles eram oficiais dos Estados Unidos. Então foram testemunhar no Congresso sobre a presença de ETs e OVNIs, então material não identificado. Então eles foram testemunhar no Congresso norte-americano, uma sessão agora essa semana, e isso deixou o mundo em polvorosa. Foi no dia de ontem, né? Os amantes do tema, aqueles que acreditam realmente nesse mundo MIB, eles ficaram como, né, atônitos, uau, altas revelações. Então, material biológico além do nosso, né, um material diferente, vida fora do nosso planeta. Então a Bíblia será refutada. Olha, tá vendo como isso é verdade? As pessoas precisam crescer, irmãos. Na boa, precisa crescer. Olha só, vamos lá. Eu não estou dizendo aqui que se encontrar vida fora do nosso planeta, isso vai refutar a Bíblia. Porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo que criou vida somente na Terra. Você só encontra a descrição, Moisés descrevendo a criação de todas as coisas, relata no Gênesis que Deus criou os céus, a terra, Deus criou todas as coisas, e na terra Deus disse, haja vida. A Bíblia é um relato sobre a criação, e principalmente a criação da vida do ser humano, que Deus viu que era muito bom. Macho e fêmea, Deus os fez. Só. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo que Deus fez vida aqui somente no nosso planeta Terra. Então, se por um acaso, acredito eu que não, mesmo acredito que não, mas se por um acaso for encontrado vida fora do nosso planeta, acredito eu que não, ok? Isso é parte de um grande engodo, mas se porventura for encontrado, em hipótese alguma, irá refutar alguma narrativa bíblica ou a fé, né, de que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Porque não há, categoricamente, uma passagem, um texto, que afirme que Deus tenha feito vida somente aqui. Deus, com sua profunda sabedoria, criador de todas as coisas, ele é nele mesmo, e o ser humano com mais profundo conhecedor, profícuo conhecedor da teologia, pós-doutor em divindade, não conseguirá explicar a mente de Deus e o poderio de Deus. Deus é nele mesmo, ele existe nele mesmo. Então, ele é antes e depois de tudo. Então, se ele quiser criar, ou se ele criou vida em outro planeta, é decisão dele, ele é Deus. E pronto. Mas, eu acredito que o mais importante você entender aqui, já que você sabe que não irá, em hipótese alguma, se for provado que existe de fato vida em outro planeta, ou existiu, ou encontraram restos biológicos não humanos, ou aeronaves não humanas, né, que não foram criados por seres humanos, tecnologia que não é terrestre, não é terrena, né, é extraterrestre, né, encontraram OVNIs, encontraram ETs, isso não vai refutar a Bíblia. Eu quero que você pense aqui no seguinte, olha, essa semana tiveram muitos acontecimentos. Primeiro, os Estados Unidos, né, percebendo uma maior aliança desse eixo, que é o eixo antidemocrático. Né? Inclusive o Brasil, que foi apoiado em nome da democracia, o atual presidente foi apoiado pelos Estados Unidos para defender a democracia. Agora o Brasil coloca os Estados Unidos em mais lençóis, inclusive não decidindo deportar um espião russo. Vai mandar o cara de volta para a Rússia. O Brasil se aproxima muito mais da Rússia. O Brasil se aproxima muito mais de regimes não democráticos, corruptos,
narco-regimes como o próprio venezuelano, né? Como ditador da Nicarágua e por aí vai. O Brasil muito mais alinhado agora a uma Rússia que é amiga da Coreia do Norte, como matéria do Breitbart que eu coloco para você agora, só para você entender, essa semana. O Kim Jong-un fazendo uma exibição, uma amostra dos seus mísseis intercontinentais em parceria com o ministro da Defesa russa. O ministro russo da Defesa foi na Coreia do Norte e o ditador norte-coreano Kim Jong-un fez uma exibição ali de todo o seu arsenal bélico para o ministro russo. Ou seja, a aliança desse eixo de Magog, Rússia, China, Coreia do Norte, o Irã, né, e mais à frente a Turquia, isso vai ficar cada vez mais claro. Fez com que, inclusive, há 2 semanas atrás eu viesse a público falar para vocês que um grande especialista dos Estados Unidos em escatologia fizesse a seguinte declaração: eu estou impressionado com a velocidade que o eixo de Magog se forma no mundo. E eu venho falando isso para vocês há quanto tempo? Eu venho falando isso para vocês há 3 anos, sobre o tal eixo de Magog que, em grande velocidade, vem se formando no mundo. E esse especialista em escatologia dos Estados Unidos diz estar impressionado. Por quê? Matérias como essa que eu coloquei na tela para você agora só ratificam, só confirmam que o mundo, os 2 polos aqui estão muito bem destacados. Só que essa ideia da audiência UFO, etc., por que o governo decidiu fazer essa audiência? Por que decidiu chamar, então, com matéria do The Christian Post, estou colocando para você agora, né, ex-oficiais dos Estados Unidos, né, falando que realmente encontraram materiais ali que era possivelmente de origem não humana, material biológico não humano, que o governo esconde de fato da população, né, OVNIs, restos de OVNIs. Você já ouviu falar de engenharia reversa? Você já ouviu falar de motores que eles desenvolvem há muito tempo? Mas tudo isso daqui que eu já falo para vocês, que são motores de propulsão, são tecnologias completamente diferentes, que eles fazem testes de hibridismo que vocês não conhecem, tá? Essa engenharia aeroespacial, a dominação, né, dessa tecnologia aeroespacial é muito importante para essa era que nós estamos vivendo agora de dominação do espaço. Inclusive, essa é uma perspectiva da nova ordem. Ok? Dessa nova hegemonia mundial. A questão do espaço sideral está em jogo. Tanto que a agenda comum do nosso futuro, que é o slogan da ONU 2030, da Agenda 2030, em setembro eles vão fazer uma reunião. E o espaço sideral, a dominância do espaço sideral está em jogo. Porque no espaço sideral, a dominância do espaço sideral, além de mineração de terras raras, olha que absurdo, né? Isso não é teoria da conspiração ou viagem, mas há também satélites equipados com armas nucleares, com laser, ou material de geoengenharia, de manipulação climática. Então, sair na frente, ter um imaginário coletivo e ter financiamento para estar na vanguarda da dominância do espaço sideral, de tecnologia aeroespacial, é muito importante. Então, manter o Congresso nessa dinâmica, descarregar ali, né, um caminhão de dinheiro para financiar esses projetos é muito importante. Só que tudo isso que eu falei para vocês, em minha percepção, na minha concepção, está em segundo plano. O que objetivamente fez o Congresso vir a público, o governo trazer essa audiência, o interesse coletivo, né, que a gente já pensa nos documentários, ETs da antiguidade, os antigos astronautas, as grandes descobertas, olha, vão achar um serzinho verde, etc. Isso esconde a questão da própria família do presidente. A própria família do presidente. Por exemplo, o filho do presidente, o Hunter Biden, ele não pode agora ser pego com substância química no sangue, porque senão ele será preso. Ele teve que se declarar inocente numa audiência. Ele possivelmente será preso. A família está envolvida num antro de corrupção desde sempre, mas alegadamente, disseram, falsamente, né? Alegaram que o tal laptop do inferno era uma grande teoria da conspiração e foi provado que é verdade. Está em mais lençóis. O sistema não pode deixar agora regredir a sua agenda. E hoje o líder dos democratas, que até o momento é o Joe Biden, ele está em mais lençóis com a sua família, inclusive com históricos de negociatas com o PCCH, o Partido Comunista Chinês,
negociações nada republicanas, muito cheiro não, é lodo de corrupção. E a mídia faz o silêncio, e agora, quando o filho dele é envolvido em um grande escândalo, e já há muito tempo vem se falando, eles jogam para o público o quê? O imaginário coletivo, algo que todo mundo vai ficar falando, o ET, OVNI, e aí, acharam o serzinho verde, colocaram ali a matéria orgânica, não biológica, humana, tá vendo, é verdade, e aí todo mundo esquece do que está acontecendo na Ucrânia, porque está percebendo que a Europa está se afundando. A agenda do Grande Reset levou o mundo a uma inflação tão grande, uma crise energética tão grande, a uma crise de fornecimento de alimentos tão grande, que a própria Rússia teve que agora socorrer alguns países da África, porque senão iam passar fome por causa das sementes. Do ataque das pontes, que foi inclusive ajudado pelos Estados Unidos lá na Ucrânia, a Rússia boicotou e igualmente o conflito está se ampliando, os Estados Unidos fornecendo equipamento, a Rússia se aproximando ainda mais dos regimes totalitários, certo? A China ganhando cada vez mais força, a questão de Taiwan eclodindo, e com isso você não percebe de fato os grandes escândalos e ficam olhando para essas suposições de ETs, etc. Bom, o que eu afirmo para vocês, eu afirmei há 2 anos atrás no último vídeo que eu fiz sobre isso. Esse negócio de avistamentos, etc, gente. Olha, eu tive um contato de 3º grau. São nomes novos para demônios antigos. São nomes... Inclusive, no último vídeo que eu fiz sobre isso, eu expliquei sobre a teoria das cordas, né? Eu expliquei sobre física quântica, etc. Então, toda essa engenharia, todo esse equipamento, toda essa propaganda serve para uma causa e um objetivo. Eu expliquei 2 aqui para vocês. Além do financiamento, além de estar na vanguarda, além da dominância dessa tecnologia, precisa de dinheiro, precisa de financiamento, correto? Eles mantêm a população distraída num grande engano. E, por exemplo, não enxerga essa família corrupta, que eu não posso nem falar muita coisa aqui, que vocês sabem muito bem o que representa toda essa família, além dos Bidens, os Clintons também. Bom, enfim, lembrem-se, pessoal, a imagem do presidente atual dos Estados Unidos está bem mal, viu? O Donald, se ele não for preso, não for impedido de concorrer, ele vai vencer. Ele vai vencer. Isso está mais do que claro. Então, vão tentar de algum modo, sem levantar pompons para o Donald Trump, vocês sabem da minha posição quanto ao Donald Trump, ok? Mas eles vão tentar impedi-lo de voltar ao cargo, né? Então, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é essa tentativa de sepultar de vez a candidatura do Donald Trump e colocar uma outra figura ali no meio termo que não impeça tanto algumas questões da agenda mundial. Bom, eu vou parar por aqui. Só quero que você entenda que não refuta em nada a Bíblia, se por acaso for encontrado algum tipo de ET, de OVNI, etc. E que, para mim, isso, vindo agora, é para esconder ou para fazer as pessoas não se atentarem para a baixa de popularidade dos escândalos envolvendo a família do atual presidente dos Estados Unidos e também, né, o desenrolar aqui do conflito na Europa e o eixo do mal que se fortalece a cada dia, desafiando a ordem, que é China, Rússia, Irã, Venezuela, todos esses países maravilhosos que o Brasil está recebendo seus líderes aqui, ó, e achando isso maravilhoso, hein? Os defensores da democracia e do amor estão muito felizes. A Amazônia nunca queimou tanto, não é verdade, pessoal? O importante é que todo mundo está comendo picanha e bebendo cervejinha. Paro por aqui, um abraço, tchau, tchau, valeu.